Os estudos de propriedades óticas de materiais estão sendo amplamente estudados. Eu estou com o professor Dr. Mário Lúcio Moreira, que sabe muito bem explicar tudo isso, inclusive aqui em São Carlos na UFSCar e lá na UFPEL. Professor, conta um pouquinho o que está sendo feito na Universidade Federal de Pelotas e as inovações que horas vão ser aplicadas e principalmente esse tema mesmo, propriedades óticas de materiais. Bom, primeiramente, agradecer a presença de vocês aqui, Kleber, a oportunidade de estar mais uma vez falando para o público, trazendo um pouco do conhecimento da ciência para o público no dia a dia e aproximando um pouco mais a universidade da comunidade toda de todas as áreas. A Universidade Federal de Pelotas ela é uma universidade bastante antiga, tá? Já relativamente bem estruturada, com cursos de graduação em várias áreas do conhecimento, tanto física quanto química, quanto engenharias de materiais, engenharias para a área petrolífera, por conta do polo petrolífero que está aí bem próximo, a 60 quilômetros, na cidade de Rio Grande. Então, uma universidade com um viés tecnológico bastante inovador, que está buscando se estruturar cada dia mais e com um perfil na área de ciências humanas muito forte. Tem um dos melhores cursos de Direito do Brasil, tem cursos na área de odontologia, medicina de alto nível. Então é uma universidade que está procurando se reencontrar com novos caminhos, se reinventar, digamos assim. E isso é possível porque centros como São Carlos permitem formar pessoas e ajudar com que esses formados tenham o despertar de buscar novos caminhos, novos objetivos e ajudar essas universidades, quando elas os recebem, esses novos pesquisadores e professores, como é o meu caso, que me formei aqui em São Carlos, fazendo meu doutorado aqui no Instituto de Química, no Departamento de Química da UFSCar, e agora, sob a orientação do professor Elson Long, e agora estando trabalhando lá na UFPEL. Agora, em relação às propriedades óticas de materiais, quem nos assiste deve estar perguntando o que é uma propriedade ótica? Quais materiais que possuem essas propriedades? Não são todos, né? Então, Kleber, no fundo, se formos pensar de uma forma bem criteriosa, todos os elementos, todos os materiais apresentam propriedades óticas. Algumas são muito mais salientes, muito mais fáceis de se observar, de se compreender, de se estudar, e outras muito mais difíceis. Exemplos típicos de propriedades óticas de materiais, as famosas TVs de LED, que são comercializadas hoje em larga escala, com uma qualidade de imagem fantástica, são materiais que têm propriedades óticas. Os óculos, que quando você sai no sol se escurecem, também é um material, afinal de contas é um tipo de material, é um vidro, com uma propriedade ótica. Se você pensar, até mesmo as placas reflexivas na estrada apresentam propriedades óticas. O simples fato da cor de uma determinada superfície, seja ele um automóvel, seja ela uma parede, é uma propriedade ótica. São apenas formas diferentes de se entender as propriedades óticas desses materiais. O que a gente basicamente estuda, o que a gente busca? Dentro de uma linha de pesquisa mais fundamental, de ciência fundamental, a gente procura compreender como ocorrem essas propriedades, como elas surgem, por que determinado material tem determinada coloração, por que determinada televisão com uma tecnologia X ou Y apresenta melhores respostas de cor, contraste, intensidade de luz, por que uma determinada luz sobre uma superfície vai refletir uma determinada cor ou não vai refletir determinadas cores. Então, compreender esses fenômenos fundamentais faz parte da ciência básica, da ciência fundamental, utilizando mecanismos que vêm desde a ciência clássica até a ciência moderna, que é baseada na mecânica quântica. Quais são os objetivos disso? Controlar esses fenômenos. Só é possível hoje você ter um óculos que escurece a luz do sol, que parece mágica, inclusive, há muito tempo poderia se imaginar algo como isso. Mas isso é ciência pura. E a compreensão dos fenômenos por trás dos processos que estão ali envolvidos é que permite-se obter esse tipo de resposta, esse tipo de tecnologia que traz conforto visual para as pessoas. Então, o estudo da ciência de materiais, das propriedades óticas destes materiais, ela vem a buscar a compreensão dos fundamentos sobre aqueles fenômenos ópticos que são muitas vezes facilmente visíveis para qualquer pessoa e
com isso, viabilizar conforto para as pessoas, conforto para a sociedade, buscar tecnologia e aplicação. Nós temos empresas aqui em São Carlos que surgiram de dentro de universidades e que hoje trabalham não só com propriedades óticas, mas com propriedades bactericidas e outros viés da nanotecnologia de modo geral, que tem uma aplicação um pouco mais específica do que os materiais convencionais, né? E isso tudo surge da ciência fundamental e chega na outra ponta dessa corda, que é a inovação, que é o grande desafio, digamos assim, é a inovação, porque o processo para sair de um produto, chegar a um produto, na verdade, a partir de uma ciência fundamental, é um processo demorado, é um processo que exige muito conhecimento, que exige não um pesquisador, mas muitos pesquisadores, muitas vezes de várias universidades brasileiras, de várias universidades de outros lugares do mundo, para que se possa construir o conhecimento e se estabelecer que determinado produto ou determinada tecnologia que vai ser desenvolvida é sim boa para o ser humano e não prejudicial. Quando a gente assiste filmes que nos colocam lá no futuro, a gente sonha muitas vezes, como a gente sonhou lá com a Guerra nas Estrelas e tantos outros, né? A gente imagina que o futuro está próximo, mas a gente não sabe como e nem quando, muitas vezes. Agora, a nanotecnologia, professor, muitas vezes nos coloca pensando no futuro de uma forma a solucionar problemas que ainda não estão com uma solução direta, uma solução aparentemente aplicada. Então, eu queria que o professor me explicasse onde que a nanotecnologia soluciona problemas na sociedade. De que forma? Olha, eu vou te dar um exemplo bem típico e tem alguns outros que são um pouco menos típicos, pegando justamente o gancho no teu comentário sobre a Jornada nas Estrelas, que é um filme clássico, relativamente antigo. Eu faço um desafio a todos que estão em casa, busquem o filme Jornada nas Estrelas e veja de que ano esse filme foi feito, em que ano ele foi filmado. E assista ao filme e preste atenção num determinado equipamento que o Dr. Spock e o Capitão Jim usam o tempo inteiro, que chama-se um comunicador, que ele se comunica desde a nave até o planeta. Nessa época em que foi filmado essas produções, não havia telefones celulares. Os telefones celulares são um advento baseado em projeções de futuro do que já se imaginava que poderia se um dia fazer e que se tornaram realidade. Então, a nanotecnologia ela resolve problemas em várias áreas. Se pensar hoje na área da medicina, você tem uma pesquisa muito forte em medicina de nanomateriais que transportam medicamentos de forma seletiva a solver problemas de saúde humana. Então, são novos tipos de medicamentos. Em outras áreas, a nanotecnologia está sendo aplicada, por exemplo, para a separação do óleo derramado em mananciais com propriedades magnéticas. Então, esses nanomateriais aplicados a mananciais, eles podem ser magnetizados e retirar o óleo separando da água por características hidrofóbicas. Então, existem vários tipos de aplicações que a nanotecnologia traz para o dia a dia dos seres humanos e que facilita a vida das pessoas. Ela tem essa busca, ela tem esse interesse. É muito importante sempre só salientar o seguinte, que não podemos chamar a nanotecnologia como a mocinha dos olhos de todas as pessoas. Ela pode ser prejudicial também se ela não for aplicada da forma correta e com responsabilidade. E para isso é que nós temos hoje pessoas muito competentes no Brasil, e com certeza fora do Brasil também, que participam de trabalhos e participam de investigações muito sérias, muito criteriosas sobre como utilizar esses conhecimentos sobre nanomateriais, nanotecnologia, para que ele venha a trazer benefícios para o ser humano. Um exemplo fora da nanotecnologia foi a grande decepção do caso Oppenheimer, quando foi criado, a partir de uma energia nuclear, uma bomba que pode matar pessoas. Então a preocupação é muito grande. Quando se tem um desenvolvimento de uma tecnologia, ela realmente ser boa para os seres humanos e evitar ao máximo a possibilidade de prejudicá-los.
É por isso que muitas vezes a gente fala tanto de nanotecnologia, porque ela realmente é muito boa, mas ela é muito boa quando ela é tratada com responsabilidade. Com responsabilidade é o que está sendo feito aqui no Centro Multidisciplinar para o Desenvolvimento de Materiais Cerâmicos, onde o desafio, a forma, o estado de desafio, do inovar, do criar, de chegar próximo à fronteira dos conhecimentos, faz parte dessa dinâmica, dessa meta dos pesquisadores aqui do Centro Multidisciplinar para o Desenvolvimento de Materiais Cerâmicos, somado ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Materiais e Nanotecnologia. Aqui tem ciência de ponta. Professor, fala uma coisa para mim. De que forma essa integração, essa forma de interagir entre Pelotas, a sua Universidade Federal, com a UFSCar, nessa área específica de nanomateriais, de novas soluções viáveis na área da nanotecnologia, de que forma ela está sendo planejada, de que forma ela vai ser construída daqui para frente? Isso é uma pergunta ampla, porque o futuro a Deus pertence, mas eu desafio o professor a explicar algumas linhas que serão desenvolvidas em conjunto. Então, principalmente o objetivo que vai se traçar daqui por diante é a interação contínua entre desenvolvimento desses materiais aplicados a propriedades ópticas. Inicialmente, materiais serão produzidos na Universidade Federal de Pelotas e serão trazidos para cá para caracterização, visto que o INCT tem uma estrutura fantástica, não só aqui em São Carlos, mas principalmente em São Carlos, para caracterização de materiais, coisa que nós ainda estamos caminhando, estamos nos estruturando, já temos muitas coisas à disposição lá, mas ainda vamos construir muito mais com a participação do INCT. Em segundo momento, nós queremos ter alunos da Universidade Federal de Pelotas vindo para cá para trabalhar aqui em períodos durante o ano, sendo eles ou de um curso de graduação ou de um curso de mestrado, e futuramente esses alunos podem vir aqui a fazer mestrado ou doutorado aqui e continuar esse intercâmbio. Então, é criar uma ponte de duas mãos, onde o trânsito seja fácil, de preferência uma ponte aérea, que ela é mais rápida, de modo que a gente possa contribuir com a ciência, fazendo esse jogo de bons interesses entre duas instituições federais. A difusão científica está envolvida nesse planejamento, né, professor? Sem dúvida. Eu vejo que o grande vilão hoje do conhecimento científico ou das críticas até mesmo a investimento em ciência está pela falta de difusão que ocorre. E muitas vezes, muitas pessoas não gostam, estudar física é difícil, estudar química é difícil. Nem sempre é tão difícil assim. Muitas vezes falta uma aproximação da universidade, dos professores universitários que têm uma condição de difundir ciência através da química e da física, que se torne mais fácil para aquele aluno do segundo grau ou aquele aluno do colegial estar se inteirando de como aquelas milhares de equações e fenômenos que ele estuda no dia a dia da sua escola estão relacionados com alguma coisa real. Muitos professores com excelência têm feito isso no ensino médio já, muitos deles têm buscado recursos na universidade, aperfeiçoamentos na universidade, governos estaduais e federais têm buscado esse incentivo. Então, cabe a nós hoje, da universidade, buscarmos a cada momento, trazermos para a sociedade e difundirmos o conhecimento científico de uma forma que se torne fácil, clara e gostosa. Porque não adianta ser fácil e as pessoas não terem prazer em fazer aquilo. Então tem que fazer com que o jovem tenha prazer em conhecer ciência, em conhecer química, em conhecer física. E eu acho que algumas iniciativas estão sendo tomadas nisso. Eu acho que existem programas de televisão hoje que buscam isso, trazer a ciência para o dia a dia. Existem programas das universidades que estão viabilizando que os alunos vão até a universidade e vejam aqueles fenômenos que eles estudam dentro das instituições. A USP aqui em São Carlos tem um programa muito bom nisso e a gente quer buscar levar esse programa lá para Pelotas através de uma parceria com o professor Banhato, que tem um excelente professor, é admirável o trabalho que ele sempre tem feito, e eu quero buscar essa parceria com ele para tentar levar isso para lá para Pelotas e a gente poder fazer cada vez mais isso, para que a comunidade esteja cada vez mais próxima da universidade.